Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, visita cada um que se prontificou a ouvir esse evangelho. Toma minha boca pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, porque eu sorteei até aqui na Bíblia do iPhone. Aí eu sorteei, né? E achei interessante, porque eu fui no TikTok, aí encontrei um pastor falando, né, sobre a porta estreita e a porta larga. Aí eu vim aqui nessa Bíblia do aplicativo e a palavra do dia era exatamente o que o pastor falou no TikTok. Aí eu achei muito legal, porque é Mateus 7, versículo 13 ao 14, né, que é entrar pela porta estreita, né, porque o caminho largo, né, ele é amplo, né, mas ele leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram, né? Então, houve essa testificação, porque eu falei assim, eu não sei nem o que vai ser falado, ministrado. Aí, sempre eu peço a Deus, fala comigo, Espírito de Deus, eu preciso saber o que o Senhor tem para mim. Então, primeiro, né, eu peço para Deus me discipular, né? Eu tenho que aprender com o que eu ministro. E depois, obviamente, eu até costumo dizer que eu não sou pregadora, né? Eu sou profeta. Porque o profeta é aquela pessoa, né, que Deus usa para falar indiretamente e até diretamente com alguém. Então, eu sou chamada para dar recado. Então, o que acontece? Muitas vezes, aquela pessoa que vai me ouvir, aquela pessoa do dia, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai falar. Ou diretamente ou indiretamente, né? Então, até aconteceu um fato, né, que eu, né, onde eu congrego, eu tive que entregar um recado para uma pessoa. E aquele recado não foi bom. Aí eu falei, ai, meu Deus, é tão bom quando você vai, né, dar uma profecia, falar alguma coisa que é animador, né? Porque o profeta não quer levar nenhuma profecia ruim. Tipo assim, ó, se você não fizer isso, você não colocar do jeito que Deus quer, né, vai esculhambar tudo aí dentro da tua casa. Então é muito ruim para o profeta quando ele tem que entregar uma profecia diretamente, né? É tão legal você ficar debaixo dos panos, não vou mentir, gente, que você vai lá, Deus, né, ele tem dá aquela estratégia, aquela sabedoria para que você fale indiretamente com aquela pessoa e aquela pessoa fala, ih, bateu, falou comigo. Aí eu não tenho nada com isso, tipo assim, ó, nem tô sabendo de nada. Mas a gente, né, que realmente entrega esses recados, entrega essas profecias, né, está debaixo da autoridade de Deus, não podemos ter medo do homem, não podemos falar coisa que te agrada. Então, muitas vezes vai vir pedrada mesmo. Então, é o que eu tô falando aqui, né? Então, esse dia na igreja foi entregue uma profecia. E é chato você, né, chamar atenção, falar uma coisa, olha, você não está dizimando, olha isso, aquilo, coisas que desagrada o homem ouvir, ele não quer ser chamado a atenção, mas muitas vezes você é obrigada a chegar e falar com o irmão ou com a irmã, né, mas aí é uma profecia direta e muitas vezes você acaba criando inimigos, porque nem todo mundo quer saber de profecia ruim, não, entendeu? Agora, eu quero que a pessoa entenda que eu tô aqui pela misericórdia. Um pregador do evangelho é aquele, né, que foi chamado para ser mestre, né? Ele é usado fortemente, né, na pregação do evangelho, né? Ele tem aquela unção de pregador. Não é o meu caso, tá? Então, muitas vezes vocês vão querer aprender mais profundamente da Bíblia, isso vocês não vão conseguir comigo. Agora, com certeza, tá? O que vai acontecer aqui é quando vocês ouvirem alguma coisa e aquilo incomodar muito e ficar até irritada comigo, com certeza a carapuça serviu, aí já entra a profecia, né? É uma palavra que não é uma coisa que você está aprendendo para pregar,
eu vou aprender com a missionária Leila porque eu tenho, né, que pregar na minha igreja, e olha, eu vou tirar alguma coisa, né, assim que eu tô ouvindo, para levar para o púlpito. Não serve para isso. A minha pregação não é para isso. A minha pregação é para puxar a orelha mesmo, para dar pescoção. Então isso acontece primeiramente comigo, tá? Tudo que eu prego aqui, ela serve para a minha vida. Você pode ter certeza que a partir da hora que eu faço essa pregação, passo o mês todinho na porta estreita, o negócio começa a estreitar de uma tal maneira. Então eu não gosto muito de pregar, sabe, esse tipo de palavra forte, não, porque eu falo assim, vai sobrar para mim também. Então quem tá ouvindo, sinto te dizer, vai sobrar para você também. Porque aqui eu tô como profeta, mas não profeta da palavra assim revelada, né? Que Jesus Cristo, ele é o profeta hoje em dia. A palavra de Deus é a profecia, porque ele é o verbo que se fez carne, tá? Não tô falando dessa forma, mas eu estou falando de profecia. A partir da hora que você ouve o que eu estou falando, olha só o que eu vou falar, é forte. A partir da hora que Deus te colocou aqui nessa ministração, pode ter certeza que Deus vai te provar naquilo que você me ouviu falar. Isso eu não tenho dúvida, porque isso acontece comigo e vai acontecer com você. Então, o que foi sorteado aqui, né? Não, a palavra do dia, né? Que eu falei dentro do aplicativo da Bíblia, veio Mateus 7, do 13 ao 14, né? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, tá? E aí eu abri lá o vídeo do TikTok. Eu nem sou muito de entrar em TikTok para ver vídeo, mas eu sempre faço essa, né, ora a Deus, falo assim, fala alguma coisa em algum vídeo do TikTok comigo. Aí veio essa mensagem, ele só falou isso. Aí eu parei, aí entrei na Bíblia digital e veio o versículo do dia esse. Então, o que eu tô entendendo? Que Deus vai trabalhar, olha só, hein? Conosco, com as pessoas que estão ouvindo essa ministração, em tudo que vai ser falado aqui. Então, fica ligado, porque é assim que Deus me usa, tá? Então, não é só mais uma ministração. Não é alguma coisa que você vai pegar, né, e vai anotar para você pregar, não tem nada a ver, porque eu não ensino Bíblia, né? Na verdade, eu até costumo falar, né, aqui tá para eu ensino a pensar, eu não ensino ninguém a obedecer, porque o Espírito Santo de Deus, ele ensina a pensar. O Espírito Santo de Deus que abre seu entendimento para a palavra, tá? Só que neste caso aqui vai ser indiretamente a profecia. Isso que eu tô te falando. Indiretamente, eu não os conheço, nunca os vi, mas o Espírito Santo de Deus, quando você entra para ouvir a minha pregação, você vai ter prova naquela pregação. Deus vai atuar dentro daquela palavra, dentro daquele versículo com você. Então, eu tô falando como profeta, tá? Aquela pessoa que sabe que Deus vai provar ela, porque ela ouviu aquela pregação da missionária Leila, né? Mesmo eu não sendo pregadora do evangelho, pregadora que eu falo, né? Não fui chamada, né, com maestria para levar a palavra com excelência, não. Somente para falar, entregar o recado. Então, vamos ver o que Deus vai falar. E aí, foi feito essa, né, essa escolha do Espírito Santo para falar sobre a porta estreita. E o que é a porta estreita? A não ser você obedecer à palavra, né? Porque quando você começa a querer se santificar, obviamente vai estreitar. Foi o que eu falei, não sei nem se acho que eu comentei, né? Foi a profecia que foi entregue dentro do meu ministério para uma pessoa. E eu nem sabia a pregação que ia ter no dia. E incrível que pareça, eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, Deus vai falar com você em João 6. Eu não sabia que ia pregar João 6. E eu falei, olha, Deus quer que você volte a dizimar, ofertar, coloca as coisas do reino em primeiro lugar, tá? Você agradeça um pouco, seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Enfim, a profecia foi entregue e pronto. Ali Deus testificou na boca do pastor, né? Então toda profecia,
é muito importante que há uma testificação, tá? Cuidado com as profecias, assim, que você, muitas vezes você fala, eu tive um sonho, né? Igual uma irmãzinha chegou para mim hoje e falou, olha, eu sonhei, né, que pareceu, né, Deus falando para eu me mudar da minha casa e para outro lugar e eu botei minha casa para vender. Não é assim, gente. Como pode você tomar uma decisão tão séria por causa de um sonho? Né? Falei com a irmãzinha, olha, cuidado, porque o diabo, ele ama dar sonho atravessado. Então, a profecia, ela tem que ter uma testificação. Você sente o Espírito Santo de Deus te incomodando. E como, né? Igual a irmã falou, olha, eu sonhei que Deus apareceu para mim e falou que vai ter muita perseguição nessa casa, que as pessoas vão se levantar aqui e que não sei o que. Ela larga a casa própria dela, né? A casa que é dela, para morar numa casa complicada, né? De herança, né? Complicada. E aonde Deus, foi o que eu falei para ela, aonde esse Deus, que é o nosso Deus, vai mostrar para você que tem dificuldade no lugar onde você mora e que é para você sair, né? Se o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus que manda você se levantar para arrancar a cabeça do gigante. Não pensa você que a hora que você sai da sua casa, do seu conforto, do seu lar e vai para um lugar que você acha que Deus mandou, tá? Você pode ter certeza que esse Deus, tá? É o diabo. Por quê? Porque para Deus não existe dificuldade, não existe gigante, não existe impossibilidade, né? Então essa irmãzinha tá passando muito problema, coitada, muito problema, onde ela está morando. Ela tá tendo muita dificuldade, né? Filhos, né? Frequentando candomblé, com más amizades, né? Tá tendo problema na vida dela e ela entende que aquele lugar é bênção. Não é bênção, porque se fosse bênção as coisas não estariam do jeito que tá, tá? Então o que eu estou falando agora é que a pessoa ela tem que entender que a profecia, tá? Ela vem através de uma pregação de um profeta. Mas esse profeta, parece que não, quando é um pregador que ele tá te ensinando a obedecer simplesmente à palavra, né? Você, com certeza, você vai ouvir aquela pregação, ela vai ter versículos que vai saltar aos seus olhos, como também vai ter pregação que não vai servir para você naquele momento. Ela não vai te incomodar porque a pregação não foi feita para você. Então, olha só o que eu vou falar, quando a profecia, quando é o profeta, o cara é profeta, ele não nasceu para pregar, ele não entende Bíblia, ele não conhece Bíblia, ele só tá ali para mandar o recado, que esse é o meu caso. Aí sim, aí você vai falar, puxa vida, que palavra, meu Deus, eu tô passando exatamente isso, essa palavra é minha, pode tomar como sua. Porque aquela palavra saltou aos seus olhos, está falando diretamente com você. Você não precisa de um profeta chegar para você e falar, ó, essa palavra é sua. Não. Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está te incomodando em alguma área da sua vida, tá? Então isso é profeta, dentro da palavra, tá bom? Então não fica atrás de profeta não, online, não, para com isso, porque isso aí você vai ter uma enganação, sabe? Você nem imagina. Isso aí é um perigoso. Então tem vários tipos de profecia. Aquelas que você quer ouvir, que são os profetas, né? Que vão online, vão no TikTok falar bênção sobre a sua vida. Levanta a mão, recebe, que Deus vai fazer. Olha, esse ano vai ser uma bênção. E não sei o que, não sei o que. Lindo, maravilhoso, mas não vai funcionar porque Deus está te dando pescoção e é o momento de levar pescoção. E é o momento de aprender a glorificar a Deus levando pescoção. Então você vai precisar de uma palavra que vai de encontro com o que você está vivendo. E aí você fica atrás, né? De porta larga. Você quer viver, né? Com palavras que te põe para cima, mas só que não funciona. Ela põe para cima naquele momento, você recebe, enche de esperança seu coração, de alegria, só que você não tá vendo aquela palavra se materializar ainda. Mas ela no mundo espiritual, ela já aconteceu. Mas o que acontece? Você precisa entender que aquele momento é momento de porta estreita. É o momento que você tem que glorificar a Deus passando por aquela porta.
Não chegou a hora de afrouxar. É momento de glorificar a Deus na porta estreita, tá? Eu não tô falando da porta que leva para salvação, para Israel santa. Não, eu tô falando da porta estreita mesmo. É um momento, é um tempo, tá? De chorar, é um tempo de se entristecer, tá? Não de ser triste, mas de estar triste por um período, né? Então, até as pessoas falam assim, chora, reclama, mas amanhã você vai estar sorrindo. E Deus fala que, né, você pode chorar a noite toda, mas que amanhã não funciona assim nesse mecanismo, não. Muitas vezes você vai passar anos, tá, no choro, anos no joelho, anos tendo que glorificar a Deus no sofrimento, tá? E vai ter que entender que Deus está na sua vida naquela porta estreita, tá? Então eu tô falando, tá, com pessoas aqui que estão passando por muita dificuldade, né? Mas não deixa se levar, porque é isso que eu falei, é essa irmã que sai da sua casa, né? Puxa vida, por causa de um sonho, crendo que Deus está nisso, aonde? O próprio povo que estava entrando na terra de Canaã, né? Por causa de uma ou duas pessoas que falaram, não, essa terra tem gigante, essa terra não dá para conviver. Não dá para lutar contra esse povo. Você vê, tem pessoas que têm uma visão diferenciada, né? É obviamente que você vai ter gigante, você vai ter que batalhar, mas que Deus vai te dar vitória para conquistar a terra. Aonde Deus vai chegar para você e falar, sai fora daí que você não vai conseguir não. Peraí, você tá subestimando a Deus, é isso mesmo? É Deus mesmo que tá mandando você sair da sua casa e ir para outra cidade? Será? Porque apareceu um profeta falando que você vai ter muita dificuldade. Peraí, eu não conheço esse Deus. O Deus que ele se apresenta é um Deus que vence gigante, que arranca a cabeça de gigante, que te dá vitória. Né? Então, é isso que eu tô falando. As pessoas, elas estão buscando sair da dificuldade com a força dos seus braços. Não adianta. O diabo, ele vai pegar a malinha dele e vai atrás de você. Tá? Não pensa que é fácil. Não é uma casa, não é uma cidade, tá? Não adianta. Eu vou tirar o meu filho do colégio porque tá dando muito trabalho, aquele colégio tem muitas amizades erradas pro meu filho. Não vai adiantar se você não se colocar como mãe e pai, né, na presença de Deus para orar e jejuar pelo seu filho. Que adianta você tirar ele do colégio? Você tem que ensinar ele a conviver com aquelas pessoas, né? Orar, ensinar, né? Mostrar o caminho de Deus para que ele seja luz ali dentro daquele colégio. E não tirar o seu filho do colégio. Peraí, você tem que mostrar para ele, né? Que ele tem que ser luz, que ele tem que se apresentar a Deus para aqueles coleguinhas, para aquelas pessoas que são má influência. Agora, se seus filhos, você tira daquele colégio e coloca, você achando, né? Que existe colégio, um melhor do que o outro. Não existe, tá? Isso é mentira. Isso é mentira. Não existe colégio, não existe igreja, não existe bairro, não existe cidade. Não. Muito pelo contrário. Deus quer você mesmo no lugar, sabe? Para você lutar, para você tá dentro daquele território ali, buscando a Deus por aquelas pessoas. Tá dentro daquele colégio ali, buscando pela vida dos seus coleguinhas. E é isso que você tem que ensinar seu filho. Não é arrancar de lá, como se fosse colocar os seus filhos dentro de uma bolha. Não, aqui não tem problema, porque aqui é um colégio particular, é um colégio, né, religioso. Mentira, o diabo tá te enganando. Você tem que preparar seus filhos para aquele colégio, para aquele bairro, tá? Então, as pessoas, elas querem sair da dificuldade e acaba, né, tropeçando nas pernas. Tá? Então, isso que eu tô te falando, na minha pregação é mais um conselho e vai ser falado com a pessoa específica, com aquele ouvinte que tirou o dia para ouvir isso aqui. Tá bom? Então, tem casos e casos aqui, né, que eu tenho, pessoas que vêm até a mim, falam situações, né, e eu fico, assim, sem como chegar para aquela pessoa e colocar fé no coração dela, né? Não é o seu conselho, né? É dentro da palavra que você vai conseguir fazer com que aquela pessoa mude de ideia, né? É dentro da palavra. Então, se Deus está falando para você que existe uma porta estreita, tanto para viver nessa terra
enquanto para alcançar a Jerusalém Santa, você tem que passar por estreito. Mas, obviamente, é de fé em fé, de glória em glória. Você vai vencer essa luta, mas vão ter outras lutas para você conquistar. Tem coisas que acontecem na sua vida que passam 30 anos, né? Depois de 30 anos você vai ver aquela profecia se cumprindo. Então, Deus já sabia que você ia passar por aquilo, né? Aí a pessoa fala assim, foi só uma coincidência. Não, não foi só uma coincidência. Muitas vezes o profeta falou hoje para acontecer daqui a 30 anos. Então você tem que ficar esperto, falar, não, peraí. Hoje está se cumprindo coisas de 30 anos, de 20, 30 anos, que aquela profeta ou aquele homem de Deus falou para mim. Então você tem que pensar assim, então é agora que eu tô na prova. É agora que eu tenho que entender o que Deus quer de mim, tá? Não pensa que aquela profecia caducou, não. Porque não caducou. Eu já recebi profecia que foi acontecer 15 anos depois. Eu mesmo fui profeta pro meu marido. Eu cheguei pro meu marido, falei com ele, olha, arruma a casa. Ajeita tudo aí. Isso 15 anos atrás. Eu falei isso pra ele. Ele tava tudo torto, tudo errado. Eu falei, arruma a casa. E naquela época eu falei pra ele, olha, Deus disse que se você não arrumar a casa, Deus vai te levar. Deus não vai deixar você torto, não. Atrapalhando o meu ministério, atrapalhando minha vida, não. Porque quando uma mulher está casada com um homem que não está na presença de Deus, o que acontece? Né? Você se torna uma só carne, né? Com a meretriz, com uma prostituta. O que quer dizer isso? Uma pessoa que se prostitui espiritualmente. E se essa mulher ou este homem, principalmente a mulher, tá, gente? Porque a mulher, ela tem um cabeça. Ela tem, primeiramente, Cristo. Mas o cabeça, marido, né? O esposo dela, uma só carne dela, o que acontece? Pode trazer maldição para casa inteira. Inteira. A mulher não tem essa força na vida do marido. Mas a mulher que não busca junto com o marido, tá? Não tem o mesmo grau de santidade, o que acontece na vida dele? Vai sobrecarregar pro varão, pro homem, pro cabeça. Então, muitas vezes, dizem que vai desencadear enfermidade que ele não teria que passar. Mas o que ele tá fazendo? Ele tá descascando um abacaxi por causa, muitas vezes, que a mulher não tá na mesma fé. A mulher não tá na mesma santificação. Então, ele tem que carregar, olha só, a mulher, os filhos e a vida dele também. Porque ele é o cabeça. Então, ele tem uma família. Para Satanás não tocar na vida dos filhos ou na vida da mulher, muitas vezes ele vai ser torturado. Porque o diabo vai para cima dele, vai para cima do homem. No caso da mulher, não é assim. É pior. É pior, porque eu gostaria de ser o cabeça. Mas eu não sou. Eu tenho um cabeça. Além de Cristo, eu tenho um marido. E esse marido, se ele não está na presença de Deus, ele esculhamba com a minha vida, né? Porque eu vou ter que buscar muito mais para santificar o meu marido. Isso eu tô falando para vocês, né, mulheres que querem santificar os seus maridos, tá? Marido tá todo errado, todo torto. Isso há 15 anos atrás eu tive esse problema. E eu falei, olha, Deus falou, se você não se colocar a casa em ordem, vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele riu, brincou, eu falei, não acreditou. Só que Deus falou comigo, olha, eu vou dar 15 anos para essa pessoa igual a Ezequias. 15 anos. 15 anos. Eu cheguei para a pessoa e falei, tem 15 anos para você consertar. 15 anos Deus vai trabalhar. Se dentro de 15 anos não for por amor, vai pela dor. Eu falei isso pro meu marido. E continuou rindo, brincando. Então, o que aconteceu? Eu cheguei até a falar isso para um pastor há 15 anos atrás, onde eu congregava. Eu falei, Deus falou isso com meu marido. Ele falou, não, varoa, não pensa assim não, que Deus não faz isso não. Deus não leva marido assim não. Que a gente... Eu falei, eu sei que não. Mas esses 15 anos eu vou estar buscando e me santificando para salvar a alma do meu marido. Lá em 1 Coríntios 5:5, né, Paulo falou, né, que deixa Satanás entrar, olha só, hein, para destruir a carne, para salvar o espírito. Então, quer dizer, Deus, Paulo falando que entregou aquele homem a Satanás para destruir a carne dele, para que o espírito dele seja salvo. Então, existe, gente.
Existe essas profecias sim. E eu falo para você que eu tô dentro de uma profecia dessa. Mas continua muitas vezes brincando, não escuta. Aí eu falo, olha, põe a casa em ordem. Mas o que é que a mulher tem que fazer? A mulher, ela tem... Para de pegar no pé do marido. Para de encher a paciência dele. Para de pregar, falar e chamar atenção. Não faz nada disso. Vai jejuar, vai orar, vai se santificar. Quando você faz isso, o tempo certo Deus vai trabalhar na vida do seu esposo e vai levantar ele, tá? Se Deus olhar, olha só, por isso que eu falo, quem intercede por nós é o Espírito de Deus, tá? De uma forma inexplicável. Ora, fala com Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu tô aqui para me santificar, para que meu marido seja salvo, mas que meu marido ande na tua presença, porque se ele não andar, ele vai trazer maldição para o seu ministério, para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Para a vida dos seus filhos, que é uma coisa muito séria, tá? Os seus filhos se tornam filhos de prostituição, porque o pai está se prostituindo. Então leva a maldição para os filhos. Então, mais que os filhos busquem, se casem, sempre vai ter um pai que traz maldição para a vida dos seus filhos. Então, o que a mãe tem que fazer? Buscar se santificar, orar, jejuar para santificar o marido. Aí é Deus que vai decidir, tá? Se o camarada, ele quer andar, né? Ele quer, no caso, né? Se Deus olhar pro coração dele, ver que ele é fiel, que ele quer andar nos preceitos do Senhor, trazer bênçãos para a família, ele fica nessa terra para dar fruto. Mas se o camarada, Deus olhar, falar, não, isso aí não vai dar fruto, isso aí tem que carregar. É melhor carregar e salvar o espírito do que ficar aí e perder a salvação. Então, Deus vai escolher, tá? Então, muitas vezes, é isso que eu tô te falando, acontece de profecias ser entregue há 25, 30 anos atrás, né? Para você. E você hoje que vai ouvir e vai entender o porquê que teve aquela profecia. É porque naquele momento, né, que recebeu a profecia não era tão importante, mas quando ela se cumpre, é para você ficar de pé, é para você começar a buscar entender que aquele tempo chegou. É o que está acontecendo na minha casa. O tempo chegou, o tempo de arar a terra chegou, o tempo de ferir a terra chegou. Foi o que eu falei agora. Falei, ó, chegou o tempo de ferir a terra, tá? Deus vai começar a arar, porque Deus quer plantar. A terra tá ruim, tá suja, tem que limpar a terra, e limpar a terra dói. Para você plantar, para aquela semente germinar, dói. Então eu tô aqui como profeta, já falei para vocês que eu não sou, né, mestre da palavra, tá? Não conheço Bíblia, pouco que eu conheço, eu transmito a profecia para vocês. E quem está ouvindo esta pregação agora, tá? Deus vai falar diretamente. Então, escuta o que o Espírito Santo está trazendo para vocês, tá? Busque se tem o homem, num caso, tá vendo que o peso tá muito grande, ele não tá suportando, é porque a família, tá? Ele tá carregando muita carga, porque Satanás quer destruir a vida dos filhos, primeiramente, tá? E, claro, primeiro Deus fala, não, eu vou bater nele, até ele enxergar que tem um demônio querendo destruir a vida do primogênito, a vida dos filhos. Primeiro, com certeza, é o primogênito, tá? E se Satanás entra, destrói uma família inteira. Então, muitas vezes, aquela pessoa recebe uma enfermidade no corpo, né? Muitas vezes, uma situação financeira ruim, as coisas começam a não andar, porque Deus está protegendo a vida dos seus filhos, da sua esposa. Então, cabeça, ele tem esse poder na mão que a mulher não tem. Que a partir da hora que ele bota a casa em ordem, o que é a casa em ordem? Não, peraí, eu vou pensar em mim. Agora é a hora de buscar Deus para mim. Você tem esse poder. Não importa se a sua mulher é santa, se a sua mulher não é santa. A partir da hora que você é autoridade, você pode ter certeza, você conserta a tua família inteira. Você coloca seus filhos no eixo, sua mulher no eixo, assim, rápido, no estalar de dedos.
Porque você é o cabeça, cara. Você só tem um cabeça que é Cristo. A mulher já tem um problema a mais. Porque ela tem um cabeça que Deus, né, instituiu para ela, que é o marido. Então, coitada, a labuta dela é muito grande. Olha eu aí, muitos anos santificando. Agora que vai ser trabalhado. Agora que Deus falou, agora eu vou trabalhar. Agora eu vou sacudir. Agora eu vou botar para quebrar. Porque agora você conseguiu santificar. Então a mulher, ela tem muito mais dificuldade do que o homem. Então eu fico assim pensando, cara, sério mesmo, a hora que eu ficar, vamos supor, se um dia eu ficasse viúva, eu falei com meu marido, eu cheguei a falar isso com meu marido, ó, nunca mais eu me caso. Eu não quero mais cabeça. Eu não quero mais autoridade, eu só quero Jesus como meu cabeça. É até interessante, tem até uma passagem, quer ver? Acho que é 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, vou até ler sobre as viúvas, que fala assim, ó, achei, é Timóteo mesmo, 1 Timóteo 5, isso eu falo até para as mulheres, porque eu tô vendo mulheres aí, eu tive um exemplo, um testemunho, né, de uma pessoa, eu achei horrível o testemunho, porque a pessoa chegou para mim, olha, missionária, eu casei. Não, eu fiquei viúva. O que eu fiz? Para não perder a minha pensão, olha só a ideia da irmãzinha. Para não perder a minha pensão, eu fui casar na Argentina. Olha só. Que louca. Ela se casa em outro país. Porque ela não quer perder uma aposentadoria de um militar. Né? Que ela era viúva de um militar, ganhava muito bem. A mulher acha que está no caminho de Deus. Como pode? E é pessoa de Deus dentro da igreja. E chegou para mim, não, está resolvido o meu problema. Eu não perdi minha pensão, fui me casar na Argentina, sou uma mulher casada, e ela acha que está na presença de Deus. E eu falei, irmã, não tá errado isso. Você está burlando a lei do Brasil. Para o Brasil, você está roubando o Brasil. Porque você continua recebendo uma pensão, porque você quer se manter viúva no seu país. Você se casou na Argentina, mas para Deus você não é casada. Porque você não pode continuar recebendo uma pensão brasileira. Não, mas eu sou casada. Eu me casei, eu não estou em prostituição. E quem vai falar para aquela pessoa que ela está em pecado? Então, tem coisas que eu ouço aqui que sinceridade, eu só dentro da pregação que eu posso me expressar. Porque a pessoa não consegue, o diabo faz ela ficar cega. Então, é uma exortação, é um conselho, como eu falei, eu ensino a pessoa a pensar, não a obedecer, tá? Que aqui é o Espírito Santo de Deus que está falando com vocês, né? Acerca dessa situação, né? Líderes, né? Que se tornam viúvos ou viúvas e querem manter muitas vezes, né, viver com a pensão daquela viúva ou viver com a pensão do ex-marido, do falecido marido, e quer se casar em outro país, né? Burlar a lei brasileira. Isso é roubar a Deus. Você está roubando o seu país. Você não está sendo honesta com o seu país. Então é pecado. Você está em pecado, está em prostituição. Tá? Eu nem sei por que eu tô falando isso, mas acabou entrando nesse assunto, né? Mas vamos lá ler Timóteo 5, que aí vai falar dos viúvos, das viúvas, né? E aí fala aqui, ó, não, vai falar das viúvas, né? É capítulo, como é que é? Capítulo 5, versículo 1. Deixa eu entrar aqui, peraí, ó. Vamos ler o 1 direto. O capítulo, porque a gente vai, deixa fluir, né? Deixa o Espírito Santo de Deus falar em cima dos versículos, ó. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos. Olha a situação aqui, é interessante do profeta, né? Que aqui Timóteo está advertindo, olha, vocês que são profeta aí, que vai ter que exortar, que foi o caso aí, no meu caso, né? De chegar perto de uma pessoa, irmãzinha dentro da igreja, e falar, misericórdia, ó. Eu nem sabia que pregação que ia ter. E eu falei, ó, Deus quer falar em João 6 com você. Deus quer multiplicar. Mas para isso você tem que agradecer um pouco. Né? Mas tá faltando voltar a dizimar. Tem que ofertar a cada Senhor. Isso e aquilo. Deus quer prosperar. Seja fiel no pouco. E eu falei, é só esse o recado aí.
Não para não, não para não. Né? Interessante. Você para, isso é uma repreensão, concorda? Se você vê uma pessoa falar pra você, ó, Deus tá mandando você voltar a dizimar, voltar a ofertar, você vai ficar mal, você não vai gostar de ouvir isso, tipo assim, ai, chato ouvir isso dessa mulher, né? Quem é essa mulher? Aí quando você pensa assim, pô, mas eu não tô dizimando, então não é ela, é Deus, né? Então tem que aguentar, né, essa mulher. Mas isso que eu tô te falando, pra exortar, você tem que exortar com carinho. Porque o diabo cega a gente. É isso que eu falei, essa família que foi se casar na Argentina, que na verdade nem é uma família, tá? Não chega a ser uma família porque, né, diante de Deus ela está em pecado. Né? Ela está burlando uma lei, está roubando o país, né? Então, no país, na Argentina, ela é casada, mas no Brasil ela não é. Ela continua recebendo uma pensão de um homem que faleceu, que é o marido dela ainda no país dela. E ela vive no país. Então tá tudo errado. Ela não pode fazer isso, né? Enfim. Então a gente chega pra pessoa, você tem que aprender a ouvir com humildade. E também tem que aprender a exortar com humildade. Eu falei com essa pessoa, mas ela não gostou de ouvir o que eu falei, tá? Falou, ó, esse é jeitinho brasileiro, isso tá errado diante de Deus, por isso que tá entrando essa enfermidade na vida do seu marido, né? Tá entrando esse demônio aí na tua casa, na sua vida financeira, porque você está errada, mas a pessoa não gostou. O que eu posso fazer, né? O profeta não agrada, né? A maioria dos profetas que falam a verdade não agrada. Então, eu até gosto de ser esse profeta online, porque aí a gente dá um beliscão lá, mas não sei quem tá, né? Quem tá recebendo um beliscão aí é problema de vocês com Deus. Mas então aprender a ouvir. Eu estou aprendendo a repreender com humildade. Tanto um idoso quanto um jovem, né? E também, né, foi até o que eu falei com a mãe, voltando ao assunto da mãe, né, que ela deixou a casa dela, o habitar dela, foi para outra casa, a filha foi pro candomblé, tá saindo com travesti lá, amizades erradas, que tá levando ela pra macumba, pro candomblé. E eu cheguei pra mãe e falei, olha, mas a minha filha pichou o quarto dela todo, traz incenso, traz coisas, deuses estranhos pra dentro de casa. E eu falei, isso aí não. Você tem que tirar isso dentro da tua casa. Você é mãe, você é autoridade aí dentro. Você não pode deixar um filho fazer o que quer dentro da tua casa. Né? Lá em Mateus 10, do 34 em diante, diz: você tem que amar Deus em primeiro lugar. Se você coloca os seus filhos na frente de Deus, você não ama Deus. Deus quer atitude de fé. Então você tem que impor aí dentro. Você é autoridade. Você não pode deixar sua filha acender incenso, levar macumba para dentro da tua casa se você é uma mulher de Deus. Falei isso com ela. Mas tem situações que foi falado na pregação anterior, tá lá no canal, leilalima.com, né? Que foi falado, gente, no cuidado também, de irritar seus filhos. Minha filha usa uma mini saia, não sei o quê, eu cortei a mini saia dela. Ela ouve rap lá e eu peguei o CD dela, quebrei tudo. Gente, não faça isso aí não. Você vai orar, você vai jejuar, você vai falar com amor, com carinho, né? Você não pode proibir. Se ela for de maior, ela tem escolha. Ela pode escolher a religião que ela quer seguir. Mas dentro da tua casa, não. Aí você pode, né, se levantar, porque você é a autoridade máxima aí dentro. Agora, isso que eu tô te falando, tem que ter um equilíbrio. Por isso até, que a gente tá falando em 1 Timóteo 5, que você tem que repreender, saber repreender. Tanto um idoso, quanto um líder, quanto um irmãozinho, quanto um jovem, né? A mãe, ela tem autoridade, ela é a autoridade máxima ali dentro. Se, por exemplo, for o marido que tá fazendo isso, é diferente. Ela é cativa, não digo nem cativa, ela é submissa ao marido. Então ela vai fazer o quê? Ela vai ganhar no joelho, na oração e no jejum. Aquele marido que tá no candomblé, que tá na quimbanda, que tá na umbanda, que tá na prostituição, que tá no alcoolismo, entendeu? Aí é diferente. Você não pode botar o seu marido pra fora de casa. Você vai santificar o seu marido pela sua vida santa. Mas o filho não. Você não pode sair cortando, né? Eu vou quebrar tudo, eu vou cortar as roupas dele, eu vou destruir as músicas dele. Não pode fazer isso. Aí você vai irritar seus filhos e esse filho nunca vai querer conhecer o seu Deus. Tá?
Deus jamais permitiria que fosse dessa forma. Mas deixar o teu filho levar macumbaria, incenso estranho para dentro da tua casa, não. Aí você peca contra Deus, porque como eu falei lá em Mateus 10, do 34 em diante, fala que Deus vem trazer a espada, né? Deus não veio trazer a paz, veio trazer a espada. O que ele quer falar? O que ele diz com isso? Que quando você se coloca na presença de Deus, você vai incomodar a sua família. Os seus piores inimigos vão ser os da sua casa. Porque ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada. Por que a paz nesse caso? Porque você vai ter um conflito com o mundo. Você vai ter um conflito com seus filhos. Você vai ter um conflito com seus irmãos, com seus pais. Porque a partir da hora que você busca a Deus, né? O espírito que está com você vai incomodar o espírito do mundo. Então você vai ter que ganhar, né? Porque o que está em você é mais forte do que o que está no mundo. Mas tem que ter sabedoria para ganhar essas pessoas para o Senhor Jesus. Mas neste caso que eu estou falando, vou voltar a repetir. Filhos, não irriteis os vossos filhos, mas também tem. Filhos, obedeçam os seus pais. Mas como eu vou obedecer os meus pais se eu não conheço a Deus, eu não conheço os preceitos de Deus? Como que você quer que esse versículo se cumpra na tua vida? Jejuando, orando, concorda? Então você vai ter que saber repreender seus filhos para não irritá-los. Mas nesse caso de macumbaria, de feitiçaria dentro da tua casa, prostituição, levar namorado para dormir com o namorado dentro de casa, aí não. Aí não. Aí você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento. Depois amar o próximo, depois amar o filho, depois. Agora o seu marido não. Aí você, no caso mulher, não pode fazer isso. Agora o marido pode. O marido pode peitar a mulher e falar, não, você vai fazer isso, isso, isso. Tá? Mas a mulher não pode peitar o marido. Ela tem que orar. É claro que o marido também, tendo sabedoria e amando a mulher, obviamente é melhor orar do que discutir, do que impor, né, as suas vontades. Né? Ver que a mulher está distante, que a mulher não está tão espiritual, está muito carnal. Vai orar, vai buscar. Né? Não é também, né, no machismo que você vai conseguir nada. Se você ama realmente a sua mulher, busque, fala com carinho, que tudo vai se acertar e vai buscar Deus, tá? E ver que o caldo tá engrossando, é porque a tua família não tá junto com você na mesma fé. Então tá sobrando mais para você. E você não tá aguentando carregar, tá? Então busca pela sua casa, busca mesmo, coloca a sua família ali para fazer vigília com você. Você e sua família. Fazer vigília. Isso você pode impor como homem. Vai todo mundo fazer vigília hoje. Vai todo mundo jejuar hoje. Você pode. Você é o marido, você é o cabeça. Você pode determinar regra e doutrina na sua casa. Tem que ser feito. Ah, minha filha não gosta. Ah, minha filha não aguenta fazer jejum. Vai ter que impor regras, doutrina, se você quer que o fardo fique mais leve para você. Senão, meu filho, você não vai aguentar. A corda vai arrebentar pro teu lado. Você não vai aguentar, tá bom? Mas voltando ao assunto aqui que eu tava, onde eu tava? Tá, vamos lá, o versículo 2, né? As mulheres idosas, como as mães, e as moças, como a irmãs, com toda a pureza, né? Para tratar com toda a pureza, né? Com todo jeito, né? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família, retribuindo o bem e recebendo de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. É claro que nós estamos falando de mulheres, né, que ficaram viúvas e que têm filhos que agradam a Deus, né, que conhece os preceitos, né, de Deus, que é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que obedece a Deus. Mas se essa pessoa não for, vai estourar a igreja, né? Não tem como, porque a pessoa ela não conhece. Como é que ela vai cuidar das viúvas, dos avós? Não vai. Então o peso geralmente até fica para a igreja, né? Então por isso que Paulo está dando, Timóteo está falando, aconselhando, né? Aí fala, ó, a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus. Aí eu quero chegar aí. É aí que eu quero chegar, na viúva. Ó, vamos pensar que a gente tá falando da viúva, né? As viúvas estão desmioladas hoje. Elas querem sair de um casamento, ficou viúva, amanhã já quer casar de novo.
Elas não estão preocupadas com a obra de Deus. Elas estão na carne. Então, gente, vamos buscar Deus. Olha só, a mulher, ela tá cheia de problema com o marido. Elas estão orando para o marido morrer. Elas estão orando para acabar com o casamento. Isso, gente, aonde Deus está nisso? Tem profeta do diabo que chega para você que fala um negócio desse. Mas Deus vai levantar outro varão para você. Pelo amor de Deus, misericórdia. Você tem que santificar seu marido, filha. Você tem que salvar a alma do teu marido. Quantos anos eu oro pela minha família? Agora você quer o quê? Você quer outro homem, outro varão, e muitas vezes fica viúva e já vai casando com outro de uma forma errônea, né? Pensa, você acha que Deus está nisso? Olha só, a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em quem? Em Deus. E persiste dia e noite em oração e em súplica. Olha só. Essa é a verdadeira viúva para o Senhor. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Você que é viúva, que vive para os prazeres, já pensando em arrumar outro marido, olha, se você é realmente uma mulher de Deus, você vai ver que é muito importante. Não estou falando que você não possa casar, gente. Eu não estou aqui ditando regra para ninguém. Eu não estou botando lei, apesar do meu nome ser Leila. A minha filha ainda brinca. Nossa, o seu nome começa com lei. Tudo é lei. Eu sou Leila, mas eu não sou a favor da lei. Eu não estou ditando lei. Eu não sou legalista. Eu só estou ensinando vocês a pensarem. Vocês que estão viúva, iniciando uma viuvez agora, misericórdia, bota em primeiro lugar as coisas do reino. Se for da vontade de Deus, tá? Que eu vou ser sincera, né? Eu sou igual Paulo, melhor que fique com cabeça que é Cristo do que levantar outro homem aí para ser seu cabeça. Mas se assim vocês querem, amém, né? Que Deus abençoe a escolha de vocês. Mas olha só, presta atenção, mas as que vivem para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhe estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Poxa, tem gente aí que podia estar orando pelos irmãos, pelos sobrinhos, pelos primos, né? Pela sua família, pelos seus filhos. Tá preocupado em casar de novo. Coisa triste que eu escuto aqui, gente. Olha, chegou uma irmã, eu nem sei como dizer dessa senhora, que ela chegou para mim, olha, ora por mim, eu tô querendo engravidar, eu quero ter um neném. Aí achei até bonito, falei, não, vou orar sim, para Deus abrir sua madre, não sei o quê. Aí depois fiquei sabendo que ela era uma viúva e que ela já tinha filho, já teve filho, e que ela falou assim, não, eu sou viúva, eu tenho um filho, mas só que ele virou gay e eu não quero saber dele, e ele tá pra vida dele pra lá, eu tô pra minha, eu arrumei outro marido e agora eu comecei uma família nova, ora pra eu gerar um filho. Aí me destruiu, mas me despencou, que eu falei, minha irmã, como pode a senhora descartar um filho porque ele é homossexual, minha senhora? Vai buscar pela vida do seu filho, ame seu filho do jeito que ele é, independente da orientação sexual dele, porque isso é um demônio, você tem que respeitar, mas tudo bem, você não tem que coliar, você não tem que estar a favor do pecado, mas você tem que amar o pecador. Se para nós, né, a palavra de Deus condena, é abominação, dentro da palavra é abominação, mas Deus jamais permitiria que você fizesse isso, né? Que seu filho vivesse lá em Minas, igual você falou, você em São Paulo, e você nunca mais quisesse saber do seu filho, porque ele se tornou um homossexual. Aonde Deus está nisso? Agora você quer gerar outro filho? Como se aquele filho nasceu com problema? Né? Não tem jeito para Jesus? Eu falei, mas nunca eu vou orar para a senhora que gerar outro filho. A senhora não pode ser chamada de mãe. Porque a mãe que é mãe, ela tem que orar, ela tem que jejuar pelos seus.
Olha aqui, ó. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua família, própria família, negou a sua fé, pior do que um descrente. Então nós temos que buscar pelos nossos filhos, não é casar de novo, arrumar outra família, outros filhos, e aquele filho lá você joga no lixo, nasceu com defeito. Por favor. É muito triste, eu ouço cada coisa aqui, mas é claro que eu não falo com essa aspereza que eu tô falando na pregação. Mas na hora eu fico indignada e eu me surpreende aquilo, que ela descartou aquele filho, porque virou homossexual. E agora ela casou de novo, ela tem outra família, agora ela quer começar tudo de novo. Sabe, é como um conto de fada. Aquilo nasceu com defeito, aquele marido morreu, aquele filho daquele marido nasceu com problema, aquela família foi do diabo, agora eu vou arrumar outra família. E continua dentro da igreja e continua achando que Deus está naquela família dela. Aonde que Deus está nisso? Né? Enfim, vamos continuar aqui. Aí fala, ó, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido. Olha que interessante, ele até, né, ele coloca uma idade, porque, 60, tipo assim, ela vai sossegar, né? Mas hoje as mulheres de 60 estão pior do que as meninas de 20. Pior. Aqui, né, ele coloca assim, gente, essa aqui, eu acho que eu posso confiar nessa viúva aqui. Vai ver as carreiras das mulheres de 60 aí. Vai ver o problema que tá. Mulher tá em festa de aposentada, a mulherada que é forró, a mulher, tudo sem juízo, né, muito triste. Mas ele fala aqui, ó, e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, né? Cuidar dos homens, de mulheres de Deus, ó, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra, né? Essa é a verdadeira mulher de Deus, né? Para Deus. Ele tá falando, essa é viúva mesmo, né? Porque essa aqui, ela se dedicou à obra, porque a gente já morreu pro mundo, né? Quem quer servir a Deus mesmo não tá nem preocupado com essas coisas mais não. Agora fala aqui, ó, não inclua nessas listas as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Olha só. Então, quer dizer que a carne dela tá gritando, né? É muito triste, tá superando a dedicação a Cristo, tá passando na frente das obras, das coisas de Deus. Não estou falando que é errado querer se casar, mas saiba fazer isso no tempo certo. Coloca em primeiro lugar a tua família. A tua família. Tem mulheres, né, viúva hoje que não estão nem aí para os seus filhos. Já querem outra família, outro marido, outros filhos. Como se aquela família fosse descartável. Não é isso que eu estou falando para vocês. Busque primeiro a sua família, botar a sua família, orar por ela. Depois você pensa em você, né? Ó, assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Você rompe o seu primeiro compromisso, né? Que é amar a Deus em primeiro lugar, dar primazia, colocar esse mandamento precioso, né, no seu coração, que é amar a Deus acima de qualquer coisa, né? Amar a Deus acima de qualquer pessoa, né? A gente só pode deixar o filho em segundo plano quando é para você escolher entre Deus e seu filho. Quem você escolhe? Eu escolho a Deus. Entendeu? Se você é autoridade na tua casa, seu filho tá fazendo chacota, tá levando, né, namorado para dentro de casa, tá levando macumba para dentro de casa, levando imagens de outros deuses para dentro de casa, aí não. Aí você não pode, porque você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Seu filho, nem que você fale, não, da minha casa você não vai fazer isso, nem que você tem que sair daqui de dentro da minha casa. Você tem que impor, você tem que ter doutrina. Então você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Mas, perto da sua família e você tem que amar a sua família. Você precisa saber se seus filhos estão buscando a Deus. Mas aí a pessoa nem tá aí, já quer fazer outra família, não tá nem aí pros seus filhos, pros seus irmãos.
Não é Deus falar mal próximo como assim, não mais do que assim. Mas nesse caso, Deus vai te cobrar. Você vai ser culpada de sangue pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus irmãos, dos seus parentes, tá? Aí vamos 13, ó. Além disso, aprendam a ficar ociosas, ó. Perdoe, li errado, ó. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. E o que mais tem aí, né, é mulher batendo canela na casa dos outros, falando. Isso é dentro da igreja, essas, né, que não bota as coisas do reino em primeiro lugar. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Olha só o que ele está falando. Tenham filhos. Administre suas casas e não dê lugar ao inimigo. Não dê lugar a inimigo nenhum, motivo para maledicência. Se for para ficar na carne, é melhor que se case. Se for para ficar fazendo fofoca, batendo canela na rua, ficar fazendo fofoca, né? Então é melhor que case, que você tenha a sua família. É jovem, não quer ficar sozinha, ninguém está contra, mas a sabedoria em primeiro lugar, tá? Aí vem, algumas na verdade já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Então tá aconselhando, né? Se as pessoas, né, têm viúvas, ajuda, né? Para não sobrecarregar a igreja, ele fala aqui, né? Porque as pessoas muitas vezes sobrecarregam a igreja, né? Necessita de ajuda, de auxílio, né? Se tem dentro da família, é bom que ajude. Porque pessoas, quando a gente fala viúva, a gente fala de velhinhas, de 60 anos aí, ó, que infelizmente eu já tô quase lá, né, com meus 57 anos. Então, são velhinhas, já estão mais para lá do que para cá. Mas, hoje eu falo, não sobrecarregue a igreja, mas também não seja, né, ociosas, novas, que fique batendo, né, se for para ficar, né, fazendo fofoca, dando lugar à carne, é melhor casar, ter sua família, tá? Ninguém tá falando que isso é errado, mas cuidado como você vai fazer isso. Se você vai esquecer a família atual e arrumar uma nova como se fosse uma roupa nova, e esquecer a velha e jogar a velha no lixo. Muito triste isso, Deus não se agrada, tá? Então o recado, gente, é esse, que Deus abençoe vocês, tá? Até a semana que vem, se Deus assim permitir. E escuta o que o Espírito Santo diz à igreja. Vigia, tá? Olha, quem estiver ouvindo esse áudio, que vai ser entregue em áudio, a pregação, porque geralmente, né, eu não mando link, eu não mando porque ninguém abre link, por causa de internet, carrega muito a bateria, descarrega muito a bateria, a pessoa não gosta de vídeo, né? E vai ouvir em áudio, é a leilalima.com. Aí, no caso, leilalima.com quer dizer o canal do YouTube, se você quiser me achar lá. No TikTok, né? Você pode botar missionário Leila Lima, você vai pro TikTok, vai ser fracionada essa pregação, porque ela é só meia hora, então a pregação não vai inteira, então ela é fracionada para quem quiser ouvir. Então é só mais uma propaganda mesmo. E a pessoa ouve, legal, mas quer ouvir a pregação toda, que é bênção, tá? Que no caso seria a profecia dada para quem escolheu, porque a pessoa é escolhida a dedo para você, tá? É a dedo. Se você tá ouvindo, você é o que Deus quer falar, tá? Não passa batido nessa pregação, porque Deus quer falar com você, tá? Deus abençoe e até semana que vem. Fica com Deus aí. Beijo.